2 séculos, 200, 300 anos, né? Se a gente levar em consideração a Revolução Industrial Inglesa. E nesses 300 anos, o capitalismo conseguiu desenvolver as forças produtivas, né? E ocasionar transformações em todos os campos da vida social, que nenhuma outra forma de sociedade anterior a ela conseguiu introduzir. Então veja, o Marx ele coloca aí no Manifesto Comunista que a história ela tem desenvolvimentos lentos, graduais, mas que são cortados por saltos bruscos, por grandes acontecimentos, que fazem com que a história caminhe a passos largos. E esses grandes acontecimentos da história da humanidade são exatamente as revoluções, na base das quais está a luta de classe, o antagonismo de interesse entre as classes sociais. Então, no Manifesto Comunista, para Marx, a luta de classe é o motor da história da humanidade. Bom, e um outro avanço importante do Manifesto Comunista é a crítica das concepções utópicas de sociedade. Que em 1848, por incrível que pareça, né, apesar do já o desenvolvimento do movimento operário, ainda tinha uma força, uma influência imensa, principalmente na França. Né? As ideias de Proudhon, de Blanc, ainda tinha uma força importante no seio do movimento operário. Então, no Manifesto Comunista, o Marx ele vai fazer a crítica das diversas correntes de socialismo utópico e vai mostrar que todas elas, de alguma forma, estão ligadas a interesses das classes que se opõem à tarefa histórica do socialismo. Então, apesar deles falarem de socialismo e de muitos deles, não é, defenderem ideias ou propostas de sociedade diferentes da sociedade capitalista, mas de alguma forma, ou eles retornavam ao passado da humanidade, como por exemplo, as concepções de Proudhon, né, quando ele defendia a pequena propriedade, quando ele defendia a transformação gradativa, lenta, progressiva e pacífica do sistema capitalista, ou quando ele defendia, por exemplo, ideias como o Banco do Povo, que tinha como objetivo dar crédito facilitado para os operários, para que os operários pudessem constituir pequenos negócios. Essas ideias, que aparentemente pareciam contrapostas ao sistema capitalista, na verdade significavam um retorno, não é, a formas de sociedades pré-capitalistas. E aí o Marx ele vai fazer uma crítica contundente dessas correntes e mostrar claramente a linha divisória entre a concepção proletária, a concepção marxista do socialismo e as diversas correntes do socialismo utópico. Bom, depois que as jornadas revolucionárias de 1848 terminaram, Marx e Engels vão se dedicar a fazer um balanço da luta e da participação do proletariado em 1848, não só na França como na Alemanha. E eles vão produzir aí, entre 1850 até mais ou menos 1853, algumas obras que são importantíssimas. São obras de análise histórica da luta de classe, de fenômenos concretos da luta revolucionária na Europa, né? As principais, uma obra que alguns de vocês já devem ter visto, As Lutas de Classes na França, que foi a reunião dos escritos que Marx publicou na Nova Gazeta Renana, que foi um periódico que eles organizaram na Alemanha em 1848. Nesses artigos ele vai fazer um balanço, né? Por que o proletariado não conseguiu tomar o poder na França? Qual foi o papel das classes sociais no contexto da Revolução? Né? Qual foi o papel que a burguesia jogou na luta entre as classes? As formas de organização adotadas pelo proletariado correspondiam às exigências políticas da luta de classe? Qual foi a participação política da Liga Comunista nesses eventos? E quais as consequências da derrota do proletariado, que foi a contra-revolução burguesa? Né? Então esses artigos, dá para baixar aí, Bruno? Baixar o livro, eles verem o livro, está baixando aí. Ó, esse livro aqui é uma edição antiga, né, da luta de classe. Na verdade tem outras, foi publicado também pela Global nos anos
70 e foi publicado, me parece, também pela Expressão Popular. Eu não tenho certeza, mas me parece que há uma publicação da Expressão Popular. É um livro importantíssimo, né? Não só para os marxistas, mas para aqueles que querem conhecer a história da Europa desse período aí, né? E a atuação de Marx e Engels como verdadeiros revolucionários. Essas obras aí são importantíssimas. Pode passar. Esse é o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, que é uma obra que Marx escreve em 1852, não é? Que já vai fazer uma análise de uma etapa posterior à Revolução de 1848, que é a tomada do poder por Luiz Napoleão, não é? Em 1851, que foi um momento posterior à Revolução, mas que a burguesia na França não estava suficientemente preparada para exercer diretamente o poder. Como você tinha uma contraposição de interesses entre a burguesia e o proletariado, né, e a luta de classe ela se acirrou em 48, 49 e 50, então ocorreu um fenômeno na França, né, na França, que Marx denominou de bonapartismo, que é uma forma de governo, uma forma de Estado, em que aparentemente o governo e o Estado eles aparecem perante a sociedade como se eles estivessem acima das classes sociais. Então, por exemplo, governos que se colocam como governos neutros, que ao mesmo tempo que representam os interesses da classe dominante, da burguesia, procuram de alguma forma, não é, controlar a luta de classe e oferecer recompensa aos trabalhadores. Então, quando você tem esse tipo de governo, não é, que no meio da luta entre o proletariado e a burguesia tenta fazer concessões à burguesia e ao mesmo tempo, né, fazer concessões à classe operária, esse tipo de governo que o Marx vai analisar aqui no 18 Brumário vai ser denominado por ele como bonapartismo. Isso nos faz lembrar algumas, né, um cenário aqui típico da América Latina, né? Então esse livro, 18 Brumário de Luiz Bonaparte, ele é importantíssimo, não só para entender a época de Marx, mas para compreender inclusive fenômenos políticos que ocorrem frequentemente na América Latina, não é? Bom, depois que Marx faz o balanço, né, das lutas revolucionárias, ele vai se dedicar inteiramente à análise do pensamento econômico burguês. E aí a década de 60 do século XIX vai ser o período em que o Marx vai se dedicar a fundo no estudo das grandes obras dos economistas ingleses, não é? Dos grandes economistas, não só David Ricardo, Adam Smith, mas dos grandes economistas da época. E vai produzir a sua primeira obra econômica de grande envergadura, que vai ser publicada em 1859. Né? O Marx ele vai denominar e intitular essa obra de Contribuição à Crítica da Economia Política. Vai ser a primeira grande obra econômica de Marx, onde ele vai desenvolver a sua crítica do capitalismo. Essa obra antecipa, de certa forma, não é, grande parte da análise que Marx vai fazer posteriormente em O Capital, em 1867. A grande diferença entre essa primeira obra sobre a economia e O Capital é que a linguagem utilizada por Marx para a crítica da economia política ainda é uma linguagem bastante abstrata. De certa forma, nem mesmo os marxistas da época, né, os discípulos de Marx, conseguiram compreender integralmente o que o Marx queria dizer nessa obra. É tanto que essa obra para a crítica da economia política teve pouca repercussão na época, com exceção de algumas resenhas que foi feita por Engels para os jornais, né, ingleses, fazendo uma síntese da obra, né, chamando a atenção para a publicação da obra. Ela praticamente se manteve no anonimato, né? Então os economistas praticamente não deram atenção para essa obra de Marx, né? E de certa forma essa obra só veio a ter impacto, né? só veio a ser estudada em toda a sua profundidade posteriormente, quando Marx já fica conhecido, quando já é o autor do Capital,
né, e quando já tem, de certa forma, influência no movimento operário da Europa. Bom, na década de 60, o Marx vai colocar dois objetivos fundamentais. Primeiro, organizar internacionalmente o movimento socialista, né? E para isso ele vai se esforçar junto com Engels para organizar em 1964 a primeira Internacional Comunista. A primeira Internacional Comunista, ela tinha como objetivo não só, organizar os vários movimentos, as várias organizações dos diversos países, principalmente dos países europeus, mas ela coloca claramente o objetivo da luta pelo socialismo. É evidente que a primeira Internacional ela não conseguiu ir à frente do seu propósito, não é? Talvez a maior intervenção da primeira Internacional tenha sido durante o episódio da Comuna de Paris de 1871. Né? Vocês sabem que a Comuna de Paris foi a primeira vez em que o proletariado tomou o poder do Estado burguês. E apesar deles se manterem apenas por pouco tempo à frente do poder do Estado, a Comuna de Paris praticamente durou 2 meses, mas as medidas e a experiência do proletariado durante esse acontecimento, eles foram fundamentais para que Marx, inclusive, pudesse desenvolver a sua teoria do Estado, a sua teoria da transição do capitalismo ao socialismo. Então, a primeira Internacional ela foi caracterizada por intensas lutas entre marxistas e anarquistas. Né? E aí esses conflitos no interior da Internacional, de certa forma, levou ao processo de sua fragmentação nos anos 70. O outro objetivo estratégico colocado por Marx foi desenvolver a sua crítica do capitalismo. Para isso, né, ele se dedicou durante praticamente 30 anos à publicação da sua maior obra, a obra de maior magnitude, considerada a sua opus magnum, sua obra magna, que é o Capital de 1867. Né? O Capital representa a mais profunda, a mais justa explicação do funcionamento da sociedade capitalista. E mesmo passado quase 130 anos, pouco mais de 130 anos, quase 140 anos da sua publicação, o Capital continua plenamente atual. Prova disso é que durante os acontecimentos da crise de 2008, muitos economistas, inclusive economistas que representam os interesses de grandes multinacionais, de grandes organismos da burguesia, citaram diversas vezes que para se compreender a crise era necessário se voltar ao Capital. A análise que o Marx empreendeu sobre a dinâmica do capitalismo, a lógica do capitalismo. Bom, Marx não conseguiu concluir a sua obra. Ele publicou o primeiro volume em 1867, e como vocês sabem, por conta de diversas doenças, ele acabou falecendo em 1883. Mas ele deixou vários manuscritos, que foram organizados posteriormente pelo Engels, e próprio Engels se prontificou a publicar os dois outros volumes do Capital, o volume 2 e o volume 3. Bom, existe o volume 4 do Capital, que são as teorias da mais-valia. Mas as teorias da mais-valia foram publicadas de 1904 a 1910, por Karl Kautsky, que era um dos grandes pensadores da Segunda Internacional. Mas como não foi uma obra publicada diretamente por Marx e por Engels, de certa forma os pensadores marxistas não consideram as teorias da mais-valia como um outro volume do Capital, como um quarto livro do Capital. Mas de qualquer forma, os manuscritos das teorias da mais-valia elas são fundamentais para a compreensão do desenvolvimento do capitalismo. Bom, se nós tivéssemos que sintetizar a vida e a obra de Marx e Engels, nós poderíamos dizer que o marxismo, o materialismo dialético histórico, foi talvez a mais importante empreitada de síntese da história da humanidade. Todos os outros pensadores anteriores a Marx tentaram fazê-lo, mas não conseguiram, porque todos eles assentavam as suas teorias numa base idealista, na história do pensamento e não na história
das sociedades humanas, não na história da economia, não na história do desenvolvimento político da humanidade. Coube a Marx e a Engels fazer isso, dar essa grande contribuição para a história da humanidade, não é? Então, essa longa trajetória de vida e de obra de Marx é, sem dúvida nenhuma, um estímulo para quantos querem hoje, sob pena de nós continuarmos, né, do caminho da barbárie, de procurar assimilar essas ideias e tentar desenvolvê-las, né, para compreender o mundo em que nós estamos. O Lenin, certa vez, falou uma frase que passou para a história, né? Ele dizia o seguinte: sem teoria revolucionária não há prática revolucionária. Portanto, sem assimilar o marxismo, sem estudar essa trajetória teórica, sem ir a fundo no Capital, nas obras filosóficas de Marx, nós não conseguiremos dar um passo adiante. Dificilmente nós vamos conseguir superar o atual estado de coisa, que é o predomínio das teorias irracionalistas, o predomínio de teorias conservadoras, o predomínio da fragmentação do movimento operário, o predomínio da ignorância no movimento socialista, o predomínio de correntes, não é? Que, apesar de defender o marxismo em palavras e de defender o socialismo de forma abstrata, na sua prática política cotidiana, age no sentido de obstaculizar a luta do proletariado no mundo todo. Então, apenas assimilando esse cabedal de conhecimento, não é? Nas suas próprias fontes, Engels uma vez falou o seguinte, que é muito mais fácil nós compreendermos o marxismo nas fontes. Se a gente tenta trilhar caminhos, né, os caminhos mais fáceis, a gente não vai conseguir efetivamente compreender o que o Marx diz. Porque, na verdade, a gente vai assimilar, são interpretações acerca da obra de Marx. Bom, então, essa é uma síntese da trajetória desses dois pensadores. Nós vamos dar uma pausa de 10 minutos, não é isso? 10 ou 15 minutos? 15 minutos. Tem um lanche ali, né? Não sei se vai dar para todo mundo, mas a gente vai tentar socializar isso aí, né? Depois a gente volta para o debate.